A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, uma boa segunda-feira, com mais um F5. Reformar é atualizar. Talvez alguns se perguntem por que nós temos esse título, esse tema, o aniversário da Reforma Protestante de 503 anos da Reforma Protestante, um movimento que mudou a Europa naquele período, mudou totalmente o Ocidente, com influências políticas e sociais da época, envolvendo a fé cristã. A paz do Senhor, irmão William, é um grande prazer estar aí com vocês e essa equipe de jovens aí de Canoas, no Rio Grande do Sul. Importante tema da nossa história, como você já frisou muito bem, transformou a história da humanidade em um antes e um depois. É um prazer muito grande poder contribuir com vocês aqui hoje, William. Amém, pastor. E o senhor, nós nos sentimos muito felizes, né, por o senhor poder ter aberto um espaço na sua agenda e o senhor está conosco aqui, né? Inclusive nós temos um livro aqui do meu lado, um livro que o senhor escreveu na nossa Escola Bíblica Dominical em 2017, né? O senhor esteve escrevendo esse livro sobre a obra da salvação e para nós é uma alegria recebê-lo conosco aqui e podermos ter este momento de edificação espiritual para todos nós aqui de Canoas e para aqueles nossos amigos que nos acompanham. Mencionei aqui um pouco, né, do seu trabalho. O senhor hoje é diretor na Faculdade Refidim, né? E também atua como pastor em Joinville, isso mesmo, né? Diretor tanto da Faculdade Refidim, né, uma faculdade teológica que nós temos aqui em Joinville, com curso básico, médio, avançado e com bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. E nós estamos falando então da Reforma, estamos mencionando aqui Martim Lutero, que é uma figura extremamente conhecida, tem colégios, tem ruas, tem praças, muitos lugares se arremetem ao nome dele, porque ele realmente foi uma figura na humanidade muito importante. A gente sabe que Lutero, ele se tornou famoso por, de certa forma, ele observar algumas incoerências da atuação da Igreja Católica naquele período, e ele então, vendo, né, fazendo uma leitura bíblica, fazendo um estudo bíblico, ele começa a rever as atitudes da igreja naquele tempo, e ele então faz algumas reivindicações, o que é conhecido como as 95 teses, e ele coloca então lá na porta da Catedral de Wittenberg, né, na igreja do Castelo de Wittenberg, e ali então se diz, né, tradicionalmente, que foi o início da Reforma Protestante. Mas, pastor, o senhor poderia nos trazer, assim, mais ou menos, qual era o contexto em que Lutero estava inserido na época, para os nossos convidados, aqueles que estão nos assistindo, poder também se situar nessa nossa conversa? Algumas vezes a gente simplifica um pouco a história, né, achando que as 25 teses, elas quase são exclusividade de um combate à idolatria. Ele combateu a idolatria, mas não era só isso. Havia todo, como você mesmo falou, um contexto bastante amplo, né, onde se desenvolve, eu diria até desemboca a reforma, porque se a gente for olhar esse contexto histórico e social, nós vamos perceber que havia até mesmo um clamor por parte das pessoas daquela época por uma transformação daquela realidade religiosa tão difícil que havia ali, né? Então, havia uma decadência muito grande da moral cristã, havia a difusão assim, de uma inquietação apocalíptica, no sentido de que várias pessoas estavam dizendo que o fim do mundo estava chegando, uma expectativa, uma ânsia de catástrofes, né? Um clima muito crescente de individualismo, um enfraquecimento e incertezas quanto às teologias daquela época. Havia até uma crença, né, de que depois do grande cisma do século XV entre a igreja ocidental e oriental, ninguém mais havia entrado no paraíso, né? Havia também um contexto muito interessante, e aí dá para traçar um paralelo muito próximo com o que é hoje. A humanidade naquela época estava assim, saindo daquele período de peste negra, né, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, né? Hoje, o coronavírus... Que foi uma pandemia igual
similar a essa que nós estamos passando, né? Só que matou muito mais gente, e com a diferença de que naquela época não havia os meios de informação que nós temos hoje, né? Claro, hoje circula muita fake news sobre o coronavírus, mas naquela época praticamente tudo que o povo ouvia sobre a peste negra era fake news, né? Porque não haviam informativos oficiais, os jornais e as informações eram transmitidas de forma muito precária, de forma que imagine uma população infinitamente inferior do que nós temos hoje e morrer de 50 a 100 milhões de pessoas. Então havia um pavor, né, um horror mesmo. E além disso, a própria religião da época, ela espalhava um terror terrível entre o povo, né, um amedrontamento do inferno, do pecado, e coisas desse gênero, né? Com isso, eu não estou relativizando o pecado, mas a igreja, na época, usava os pecados do povo, por mínimo que fossem, para causar ainda mais terror e pânico entre o povo, especialmente, como vocês sabem muito bem, de que a igreja católica da época estava em campanha para construir a capela, para reformar, aliás, né, a capela de São Pedro. Então havia uma coleta imensa de recursos, e a maneira que eles usavam para arrecadar esses recursos era intimidando o povo, né? Então havia profecias sobre a queda de Roma e da igreja, havia uma crença na iminência da vinda do anticristo, né? Enfim, havia uma série de fatores que eclodiram para que a reforma acontecesse. Eu acredito, então, né, pastor, que esses aquelas fatores... 95 teses de Martinho Lutero foram a resposta que o povo estava aguardando. Por isso que a reforma teve o sucesso que teve, né? Ou seja, ela aconteceu no tempo certo, eu diria, num tempo que Deus havia preparado para esse momento que o povo estava receptivo à reforma. Era um cenário realmente de temor, né? E a igreja usava uma influência e um medo para o domínio mesmo, até mesmo social, né? Porque naquela época a igreja e o Estado eram muito correlacionados, né? Diferentemente de hoje. Aquela época os padres, aliás, os papas eram quem indicavam alguns reis, né? E rainhas, da mesma forma como também os reis e rainhas, eles indicavam os papas. Então havia digamos assim, uma macunaíma, né, entre o poder religioso e político, né? Então é por isso que eu também sempre gosto de afirmar do perigo que a igreja corre cada vez que ela se abraça aos poderes políticos, né? A igreja, ela sempre na sua história, quando ela se juntou com o poder político, ela sempre perdeu o seu foco. E ela perde o seu foco porque quando ela se junta com o poder político, que na grande maioria das vezes são poderes corruptos e dissociados com aquilo que a palavra de Deus diz, sempre que acontece isso, a Bíblia, aliás, a igreja, ela perde a sua capacidade profética, né? Porque uma das coisas mais interessantes que a igreja faz enquanto está aqui na Terra é a sua habilidade profética, no sentido de fazer a denúncia, né, contra a corrupção, contra os desmandos e especialmente a incapacidade que os governantes têm de aplicarem leis e fazerem justiça conforme
a palavra de Deus diz. Por isso a igreja sempre será e sempre deverá ser voz profética, né? E assim como antes da reforma e durante muito tempo antes da reforma, a igreja já havia perdido a sua capacidade profética. Isso começou lá por volta do ano 325, quando o imperador Constantino assume o poder e logo em seguida se converte, né? Então a gente vê aí um longo período de tempo, mais de um século, de um milênio, aliás, em que a igreja esteve aliançada com o poder político, e como a igreja perdeu o seu foco de tal maneira que teve que eclodir a reforma, né, para dizer que não era assim, né, que para que houvesse essa volta às Escrituras e essa volta àquilo que a Bíblia de fato dizia. Então, o Martinho Lutero, ele rompe, né, com toda essa estrutura medieval religiosa, mancomunada com o poder político, que haviam distorcido completamente a palavra de Deus. Só que o discurso, o mais interessante é que o discurso da igreja poderosa da época era que ela estava certa, né? Tanto é que perseguem Lutero, querem a morte dele, quando na verdade ela estava tremendamente equivocada quanto àquilo que a palavra de Deus diz, exatamente porque haviam se aliançado com poderes terrenos, políticos, mundanos e diabólicos. E agora o senhor comentou também, né, que Martinho Lutero ele se colocou contra, e ele também foi caçado, teve que fugir, né? Houve uma perseguição a ele, né? Inclusive pela vida dele. Mas antes também se levantaram outros, né? E a gente sabe pela tradição histórica que se levantou quase 100 anos antes Jean Hus, né? Onde ele profetizou, dizendo que vocês estavam matando um ganso, mas após 100 anos levantaria-se um cisne no qual vocês não conseguiriam matá-lo, que seria uma referência a Martim. E uma das questões também, exatamente, né, pastor, em relação àquela época, a Bíblia, né, os livros sagrados, eles eram na língua em latim, e o povo, né, em si, as pessoas do povoado não tinham acesso. Então, aqueles que tinham acesso eram os nobres, os clérigos. Eles não conseguiam examinar as escrituras, né? Então, acredito que Martinho Lutero ele vem trazendo também essa questão de dar a Bíblia e o acesso a todos, né? E aí nós temos o que muitos agora conhecem, a juventude também está muito bem informada neste tempo, em relação às 5 solas, em que o Martinho ele coloca, né, na sua reforma, são 5 pontos, né, em relação a como se fosse um resumo, aonde nós temos as 5 solas. E o senhor poderia trazer para nós assim um enunciado dessas 5 solas para quem está nos assistindo? Claro. Antes, deixa eu só fazer aqui um pequeno comentário sobre esses solas. Na verdade, o Martinho Lutero criou os 4 solas, né? 4, que é só a Escritura, só Cristo, só a graça e só a fé. Depois, mais tarde, anos depois, os calvinistas é que criaram só a Deus a glória. Eu não posso deixar de dizer isso, porque, na verdade, nós, pentecostais, nós criamos o 6º sola, né, que é só o Espírito Santo, porque a nossa maneira de ser igreja é diferente da maneira da igreja da Reforma. Nós herdamos todas as bênçãos da Reforma, e nós também somos uma igreja da Reforma, né? O pentecostalismo é uma herança da Reforma. Se não fosse a Reforma, o pentecostalismo provavelmente não seria o que é hoje. Mas eu diria que nós fomos reformadores um pouco para além até de Martinho Lutero. E quando eu digo nós, eu não estou me referindo à geração de hoje. Estou me referindo à geração de
de William Seymour, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Charles Fox Parham, Durham, né, e tantos outros aí que foram os pioneiros. Porque, sem querer, né, eles criaram o sexto sola que eu já falei aqui, que é só o Espírito Santo, no sentido de que, a partir da renovação da igreja cristã, através do pentecostalismo e da compreensão de que a atualidade do livro de Atos dos Apóstolos também era para hoje, uma nova maneira de enxergar a igreja, a humanidade, a Bíblia, foi sendo inserida na igreja cristã, a tal ponto que hoje os pentecostais no mundo, eles são muito mais do que os cristãos tradicionais. As igrejas pentecostais no mundo crescem muito mais do que as igrejas tradicionais, né? Por isso que nós temos que falar também no sexto sola, que é só o Espírito Santo. Mas você me pediu para fazer um apanhado rápido, né, sobre os 5 solas. Quando nós falamos só a Escritura, isso significa de que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, né, porque é ela que aponta para Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Paulo falou que era uma sombra daquilo que haveria de vir, enquanto que os evangelhos e os escritos de Paulo e Pedro e os demais apóstolos aponta para aquilo que Cristo fez, e para aquilo que Cristo é, e para aquilo que Cristo representa para nós como crentes, né? Então, a Escritura, como infalível palavra de Deus, inspirada, que aponta para Cristo. E Cristo, sim, é a completude da palavra de Deus. Não haveria como toda a palavra de Deus caber dentro de um livro, né? Se toda a palavra de Deus coubesse dentro de um livro, ela deixaria de ser palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai muito para além de um livro apenas. Embora este livro é inspirado, é a palavra de Deus e aponta para Cristo, que aí sim é a completude da palavra de Deus. Cristo é a palavra completa, né? Em Cristo, lá em Hebreus 1, está dizendo que Cristo é a expressão exata da pessoa de Deus. Ou seja, em Cristo, a palavra de Deus, ela está plenificada. Todos os que conhecem a Cristo conhecem a palavra de Deus na sua forma total, de forma que a Escritura é aquilo que aponta para Cristo, e Cristo é a Escritura completa de Deus. O outro sola é só a graça, no sentido de que nenhuma obra humana, nenhum esforço humano, de que não há mérito nenhum em nenhum ser humano, por mais que ele se esforce para ser bom, santo e agradável a Deus. O profeta Isaías ainda assim diz que isso seria trapo de imundícia, porque a salvação somente acontece pela fé, aliás, pela graça, através da fé em Cristo Jesus. E sem a graça, nenhum ser humano poderia ser salvo, porque na graça não há mérito, na graça não há débitos e nem créditos. Por mais que eu me esforce para agradar a Deus, eu não poderei fazê-lo. Por mais que eu me esforce para ser um pecador inveterado e perder a graça de Deus, isso me seria impossível, porque a graça de Deus, ela alcança tanto aqueles que se julgam bons, quanto aqueles que também são maus, né? A graça de Deus existe um importante teólogo que disse que a graça de Deus é a coisa mais injusta que existe, porque ela alcança bons e maus, né? Os bons, porque geralmente quem se acha bom está escondendo a sua maldade, e os que são maus é porque precisam mesmo da graça de Deus. E a outra coisa é só a fé, ou seja,
ninguém tem acesso à salvação que Cristo oferece sem que não dê o famoso salto no escuro de Kierkegaard, no sentido de que para a salvação é preciso confiar inteiramente na obra salvadora de quem não confiar na obra salvadora de Cristo, que é um ato de fé, não poderá ser salvo, porque a própria palavra de Deus diz que as obras não salvam, as obras são um adendo à fé, um complemento à fé. Todo aquele que tem fé, ele também terá obras, mas alguém poderá ter obras e não ter fé. Porém, a fé sempre será acompanhada pelas obras, mas assim mesmo, o que salva não são as obras, são a fé em Cristo Jesus. E aí, quando nós falamos sobre só a Deus glória, significa que o ser humano deve se portar de uma maneira tão humilde, tão dependente e tão reconhecidamente olhar para Deus, que todas as coisas que ele tem, pode, ele vai sempre atribuir a sua admiração, o seu louvor e a sua adoração àquilo que Deus é e faz na sua vida, sem nunca poder ter qualquer presunção de achar que ele pode ou é alguma coisa sem a graça de Deus sobre a sua vida. Então, de forma resumida, esses são os 5 solas e como eu já falei, nós, pentecostais, acrescentamos o 6º, que é só o Espírito Santo, no sentido de que nós somos batizados no Espírito Santo, falamos em novas línguas, sobre nós operam os dons do Espírito Santo e nós recebemos uma capacidade especial para evangelizar e anunciar o Evangelho de Cristo e servir aos irmãos, porque dons e espirituais não é exibicionismo, presunção. Nós recebemos dons espirituais para servir aos nossos irmãos, para sermos diáconos no sentido do serviço aos nossos irmãos, como também recebemos a capacitação do Espírito Santo para sermos pessoas santas, cujas obras, então, são produzidas em nós pela atuação do batismo no Espírito Santo. Então, este seria um resumo dos 6 solas que nós acreditamos. Que benção, pastor. E a gente vê que todos esses solas da Reforma, acrescentado, né, nossa fé pentecostal pelo somente o Espírito Santo, né, a gente percebe nitidamente que está de acordo com a nossa declaração de fé, com aquilo que nós acreditamos. E uma das coisas que me chama a atenção é em relação somente à Escritura, porque nós, pentecostais, nós cremos no dom profético, nós cremos no dom da profecia, mas nós não podemos criar doutrinas de profecias, né, pastor? Eu acredito que mais ou menos seja dessa forma, né? E dentro disso, um dos legados que nós recebemos, né, da Reforma é o acesso à Bíblia Sagrada, porque até então o povo não tinha condições nem mesmo de estudar o latim, então eles não tinham condições de ler. Eles simplesmente ouviam aquilo que o ministro, que o padre, que o clérigo ministrava como verdade e aceitava como verdade absoluta. E já Martinho então começa a fazer as suas traduções, começa a dar a Bíblia. E hoje nós estamos no momento em que nós temos acesso à palavra de Deus com muita facilidade, pelo Google. Nós temos Bíblias de estudo, nós temos Bíblias de diversas maneiras. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse para nós a importância, porque Martinho Lutero ele entendeu que o justo viveria pela fé e que todos deveriam ter acesso à Sagrada Escritura por ser sacerdote, né, por entender o sacerdócio. Mas gostaria que o senhor trouxesse para nós aqui, para a nossa juventude, essa visão de Martinho Lutero em relação a nós termos esse acesso à palavra de Deus e a importância do ensino e da leitura da palavra de Deus. O Martinho Lutero, ele defendia o livre exame das escrituras, né? Não mediada pela igreja, como era até então, ou pelo clero, né? Mas ele entendia de que qualquer cristão, ele sob
a iluminação do Espírito Santo, ele poderia ter acesso às Escrituras, e não apenas acesso, né, que ele foi o principal pivô desse acesso, porque ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Mas e especialmente que qualquer pessoa pudesse ter a compreensão das Escrituras. Claro que essa compreensão das Escrituras, né, ela precisa ter um limite, senão, como você mesmo falou ali, William, né, dá a possibilidade de criar heresias, né, de ter a revelação e dons, né, no sentido de que falsamente a pessoa pode achar que pode criar alguma coisa a mais ali. Mas isso tem mais a ver com uma dificuldade que nós temos de compreender o propósito dos dons, né? A gente acha às vezes que dons é para exibicionismo, para mostrar para os outros que eu sou mais crente ou coisa assim. Mas dons, como eu dizia antes, é para servir. Se a gente entender que os nossos dons, quer sejam naturais, quer sejam espirituais, ou de que ordem for, eles são nos dados pelo Espírito Santo para servir, com certeza a gente não vai criar heresia a mais em cima do texto bíblico, porque o texto bíblico ele basta por si só quanto a doutrinas, né? Nós aqui estamos falando enquanto o texto bíblico, nós nos referimos a que ele é o nosso texto base para a criação de doutrinas e dogmas da igreja que nos ajudam a compreender melhor a pessoa de Deus, e com isso também a gente conseguir, digamos assim, criar um cercado, né, onde a gente sabe até onde a gente poderá ir. É para isso que serve o texto bíblico, como base para essa construção teológica que nos ajuda tanto a compreender melhor a pessoa de Deus de maneira ordenada e sistemática, né, como também a palavra de Deus vai para além disso, né, e aí entra aquilo que eu dizia antes, entra a pessoa de Cristo. Porque sempre que eu leio a palavra de Deus, especialmente no devocional, né, ou quando eu vou preparar um sermão ou coisa assim, eu preciso ler a palavra de Deus a partir de Cristo, né? Embora a palavra de Deus ela também me aponte para Cristo, mas eu preciso sempre ler a palavra de Deus a partir de Cristo. Cristo é a chave hermenêutica da interpretação bíblica. Se a gente compreender que Cristo é a nossa chave hermenêutica, ou seja, aquilo que Paulo falou, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E em outro lugar, Paulo nos diz para nós termos a mente de Cristo, ou seja, se em nós houver tanto o sentimento que tem a ver com emoções, quanto a mente que tem a ver com a razão, se a gente for para o texto bíblico sob essa perspectiva de que Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, fica muito mais fácil de nós entendermos a Bíblia e fica muito mais difícil a gente criar qualquer heresia sobre a Bíblia, porque se Cristo é a nossa chave, né? Se Cristo é a palavra completa, infinita, plena e total, nós não vamos fazer com que a Bíblia diga mais do que ela pode dizer ou deve dizer, e nem vamos achar que a Bíblia é menos do que ela de fato é, porque ela é a grande palavra de Deus inspirada por Deus. Portanto, sempre que eu for para o texto bíblico, eu preciso ter aquela mesma atitude que Jesus teve em Lucas 4, né?
de dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Quando ele estava lendo lá no profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para levar as boas novas e tal, né, aos pobres, aos quebrantados de coração, aos sobrecarregados e aflitos e oprimidos. Então, essa é a maneira como nós temos que nos dirigir à palavra de Deus. Sabendo que Cristo é aquele que é a minha chave hermenêutica, e sabendo também que é o Espírito Santo que ilumina a minha mente, para que a minha mente e o coração, para que eu compreenda aquilo que eu estou lendo e consiga aplicar essa palavra também à minha própria vida. Que bênção, pastor. Nossa conversa está muito boa, é muito bom lhe ouvir. Poderíamos ficar muito mais tempo conversando aqui, mas eu creio que nosso tempo tem se passado. Nós vamos passar ali para a Nathalie, ela vai estar interagindo com os nossos assistentes, mas está muito bom mesmo lhe ouvir, está muito edificante, e isso só nos traz mais vontade ainda de conhecer a história da igreja e a história do Espírito Santo, né? Pois ele que tem feito essa obra desde a sua descida, né? Desde o seu derramamento, né? Em Pentecostes ele tem munido obreiros, tem separado obreiros, tem ungido, né, a sua igreja, e está muito edificante. Mas nós vamos passar ali rapidamente para a Nathalie e vai estar interagindo. E você que está nos assistindo, comente, compartilhe essa live, deixe seu recado, sua pergunta, e nós vamos estar lendo aqui com a Nathalie agora. Bom, Deus abençoe a todos novamente. Eu quero fazer duas partes agora nesse momento, de cumprimentar nossos amigos que estão nos assistindo. Hoje foi um dia de bastante aprendizado, muita informação, tentamos coletar o máximo de aprendizado possível, e hoje vamos compartilhar através do resumo, e assim recebemos algumas perguntas também, né? Mas vamos primeiro ao resumo. Sim, hoje tem bastante coisa, então eu estou processando ainda. Bom, hoje que foi reformar e atualizar com o pastor, bastante aprendizado, e eu quis coletar aqui com a nossa equipe as principais frases que o pastor usou, que são frases chaves. Ele foi questionado para ele os 5 solas da Reforma Protestante, apresentou só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus glória, e o sexto que ele falou é só o Espírito Santo. Então, brevemente, eu anotei aqui um resuminho das palavras mais marcantes. Só a Escritura, ele disse, a Escritura é nossa regra de fé, nosso manual a seguir. Só a Cristo, diz, Cristo é a palavra de Deus plena, plenificada. Só a graça, a salvação é pela graça, sempre pela graça, através da fé. Ele disse, nem se a gente se esforça a ser melhor, nem assim a gente vai conseguir atingir aquele presente, né, que é a graça, é um dom que a gente não merece. Complementou só a fé, né? Ele mencionou que os 4 primeiros sim foram criados pelo Lutero e que o 5º foi adicionado pelos calvinistas, e ele falou do sexto, que eu quero parar aqui, que foi só o Espírito Santo. De nós pentecostais, ele disse assim, sou o Espírito Santo. A gente acredita nesse só porque somos batizados no Espírito Santo, falamos em novas línguas, e o mais especial de todo, nessa noite a gente guardou no nosso coração, a gente recebeu uma capacidade para evangelizar aos irmãos e para servi-los. Ele frisou bastante que às vezes a gente pensa que o dom espiritual é para, enfim, para que nos vejam, é para fazer outras finalizações, mas o Espírito Santo veio sobre nós para nos dar essa capacidade para servir a outros. Então a gente botou aqui, sou o Espírito Santo, o sexto, fundamentado na capacidade de servir. E eu quero fechar com uma frase que ele disse no final, diz, Cristo é a chave hermenêutica para a interpretação da palavra. Como ele mencionou o versículo, se houver em vós o mesmo sentir que também houve em Cristo. O Espírito Santo, ele nos ilumina, ele ilumina nossa mente e nosso coração para conseguir aplicar a nossa própria vida à palavra, e a gente entende que através de Cristo a gente tem uma interpretação correta da Bíblia. Então, entre tantas outras coisas que o pastor falou, a gente ficou guardado, vai ficar guardado aqui nosso reformar e atualizar do F5. Deus abençoe, pastor. Quero proceder. Assunto de suma importância, disse
um irmão aqui. Eu vou deixar a pergunta que o irmão Adilton fez. O Adilton Queiroz. Vou deixar para nosso apresentador William, e assim eu me despeço de vocês. Deus abençoe a todos. Que fique guardando no teu coração. Cristo, ele é fundamental para que a gente tenha uma interpretação correta. É a chave hermenêutica para que a gente tenha uma interpretação correta da palavra. Deus te abençoe. O irmão Adilton deixou uma pergunta aqui ao pastor. Depois nós fazemos as considerações, mas ele deixou assim, ó. Pergunta ao pastor qual foi a reação de Lutero em 1512, aos 29 anos, quando ele leu o texto de Romanos 1:17, que diz: o justo viverá pela fé. Então, pastor, a pergunta do nosso irmão que está nos assistindo, ele gostaria que o senhor pudesse estar falando um pouco a respeito desse impacto na vida de Lutero quando ele leu Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. O Lutero era um homem muito angustiado, né, com a situação espiritual dele. Como ele era do contexto da época, né, ele era do contexto que a igreja vivia na época, ele vivia muito atormentado, porque por mais obras que ele fizesse, por mais penitência que ele pagasse, por mais que ele se confessasse ao seu confessor, né, ele não conseguia aliviar a consciência dele. Até que um dia ele se deparou em uma noite em que ele estava muito angustiado, né, e ele começou a refletir sobre esse texto de Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé, e aquela palavra entrou no coração dele, e ele compreendeu finalmente de que a salvação é única e exclusivamente operada por Cristo, o perdão é uma dádiva graciosa que Cristo dá também no ato da salvação, de formas que ele não precisava fazer obra alguma para ser salvo. Bastava que ele aceitasse o presente gracioso da graça de Deus que estava sendo oferecida através de Cristo quando ele morreu na cruz, que absolveu todos os seus pecados, e ele, pela fé, então, recebesse a salvação, né? É por isso que ele, então, recebe alívio à consciência dele, e ele, a partir disso, ele tem certeza da salvação dele, e isso eu diria que esse é o principal pilar da reforma, né, de que o justo viverá pela fé. Portanto, essa experiência muito, muito forte que o Martinho Lutero teve, né? Até alguns historiadores dizem que ele lutou mesmo após isso com o diabo, no sentido de que o diabo vinha para ele com uma lista dos seus erros, né? E ele sempre de novo tinha que exercitar essa confiança em Cristo para a salvação, no sentido de que todos os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Em Cristo estava tudo perdoado, e pela fé ele então abraçava a salvação graciosa que lhe era oferecida através de Cristo. Então essa é a principal característica de Lutero, e vejam aqui uma coisa muito interessante, que é a experiência que Lutero tem com a palavra de Deus e com a iluminação que o Espírito Santo trouxe sobre ele, né? Hoje em dia a gente tem uma corrente cristã bastante forte que diz que menospreza a experiência que o cristão tem com o Espírito Santo. Mas vejam que até a reforma protestante foi fruto de uma profunda experiência que Martinho Lutero teve com Deus para compreender a Escritura. E note que não é apenas uma
uma experiência racional, mas também é uma experiência afetiva, né? Onde ele compreende que o grande amor de Deus sobre ele é que lhe daria a capacidade de crer plenamente pela fé na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Amém, pastor. Muito, muito bom lhe ouvir. E realmente uma compreensão, uma iluminação fez com que Lutero realizasse toda essa obra. Nós estamos chegando no final do nosso programa e eu agradeço muito a sua participação, a você também que está nos assistindo. Mas, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma consideração. E o senhor fez uma declaração no Congresso Nacional da Escola Dominical, quando se celebrou os 500 anos da Reforma, que o senhor disse que nós não precisamos de uma reforma novamente, mas que a igreja sempre deve estar se reformando, né? Uma igreja reformada sempre se reformando. Então eu gostaria que o senhor, dentro dessa temática, deixasse uma consideração e já deixasse também um conselho à nossa juventude aqui da nossa igreja, todos que estão nos assistindo, em relação a este desejo que o jovem tem de ser relevante à sociedade, ser relevante ao seu tempo, na sua igreja, assim como Martinho Lutero também foi relevante no seu tempo. O senhor deixar um conselho para todos nós aqui. A igreja reformada sempre reformando, na verdade é um preceito da reforma, né? Onde eles entenderam de que a reforma não se deu apenas com a pessoa de Martinho Lutero e toda a reforma que ele trouxe, mas que a igreja sempre deveria estar sendo crítica de si mesmo, né? Sempre olhando para si mesma, sem achar que havia chegado já em um ponto final, porque como todos são humanos, sempre são susceptíveis a erros, e nesse sentido, então, que precisa-se sempre estar olhando de novo para si e procedendo esta reforma tão importante, tanto da igreja quanto cada um de si mesmo. E para os jovens, eu diria que nada é mais importante do que conhecer a Cristo, né? A gente muitas vezes acha que já conhece a Cristo pelo fato de ir na igreja, assistir os cultos e tal, e fazer parte do grupo de jovens, coisa desse gênero. Mas, na verdade, conhecer a Cristo, é estabelecer um relacionamento afetivo. E quando eu digo afetivo, eu estou me referindo exatamente ao que essa palavra quer dizer. Porque quando nós vamos para Cristo apenas com a nossa razão, e com isso eu não digo que a razão não seja algo importante, porque né, ela também faz parte, mas quando nós vamos para Jesus de maneira afetiva, nós estabelecemos com ele um relacionamento íntimo de amigo, de alguém com quem nós podemos contar todas as nossas mazelas e tristezas, de alguém com quem nós podemos nos alegrar, porque ele nutre a nossa alma de coisas boas. E esse mesmo relacionamento afetivo com Cristo, nós podemos ter com a sua palavra, né? Até eu tenho no meu canal um vídeo chamado Relacionamento Afetuoso com a Palavra de Deus, né? E você poderá ir lá e ver esse vídeo. Ou seja, de que a palavra de Deus é muito mais do que um texto, né? E não sou eu que leio a palavra de Deus, é a palavra de Deus que me lê. E quando eu deixo que a palavra de Deus me leia, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo. E eu sei que esse é o ideal dos nossos jovens. Se você perguntar para os nossos jovens qual é o seu maior referencial, com certeza esse referencial vai ser Cristo. E é quando nós deixamos que a palavra de Deus nos leia, é esse momento em que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Se você quer ver o meu vídeo, o meu site é desertovivo.com. Desertovivo.com. Você
pode entrar lá e assistir a esse vídeo. Amém, pastor. Vamos estar compartilhando depois com os nossos grupos aqui o seu site, e eu fico aqui então em nome da Almadic, em nome de toda a nossa juventude aqui da Assembleia de Deus de Canoas, a nossa gratidão ao Senhor. Já está aqui no vídeo, né? Nossa equipe aqui é relâmpago, né? Equipe muito, muito atenta. Já está ali o site do pastor. E muito obrigado, pastor, pelo seu aceite ao nosso convite. Foi muito edificante. Poderíamos ficar mais tempo, mas nós temos um horário aqui a cumprir. Mas fica aqui a nossa gratidão ao Senhor. Um grande abraço aqui do Rio Grande do Sul, né? Graças a Deus pudemos ter essa live, essa conexão, e graças a Deus também pela tecnologia que nos propôs fazer essa conversa aqui com os nossos assistentes. Então, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente. Nós vamos estar acompanhando também o seu site. Que agradeço de coração, William, a oportunidade que me deram de servir, né, aos irmãos, aos jovens aí de Canoas. Eu espero que realmente tenha contribuído para a edificação espiritual dos irmãos aí de Canoas, e me coloco à disposição sempre que precisarem. A gente está aí para servir. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Senhor, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sempre